Eu até posso fazer, não precisa nem ser em regra de 3 nesse caso. Eu tenho, por exemplo, o valor de percentual de gordura e eu quero descobrir em quilos. Eu só vou subtrair o percentual do peso do paciente. Então, se ele pesa 70 quilos e ele tem 15% de gordura, ele tem 10,5 quilos de massa gorda, tá? Eu vou subtrair pelo percentual de gordura dele o resultado de peso de gordura que ele tem. Para massa magra, mesma coisa, né? A gente já descobriu quantos quilos de gordura o paciente tem e a gente sabe o peso total dele. Na verdade, aqui seria massa livre de gordura, né? Se a gente for levar o termo mais assim a fundo. Então, eu pego o valor total do peso dele, eu subtraio o peso de gordura, o restante é o peso dele de massa livre de gordura, e aí eu consigo fazer uma estimativa também do percentual, né? Eu posso fazer por subtração do valor de percentual de gordura, ou uma regra de 3 também. Tá? Então, aí, a partir de um resultado, a gente consegue também calcular os outros componentes dessa composição corporal. Ficou claro isso, pessoal? Deu para entender? Alguma dúvida? Não está travando mais? Espero que não. Bom, mas e aí? Né? A gente fez todas essas avaliações, a gente fez todas essas medidas, a gente chegou em todos esses resultados, e agora, né? O que a gente faz com tudo isso? Nos dois caminhos, né? Então, comparar esses resultados com os dados de referência, né, para populações e grupos semelhantes. Então, eu tenho também tabelas de referência de percentual de gordura, né? Não somente de valores de percentis para dobra cutânea tricipital, mas a gente tem várias referências em relação à distribuição de gordura. E, além disso, a gente vai ter ali aquela opção, que é uma das principais, em observar as mudanças, né? Então, de acordo com o objetivo, ao longo do tempo, a gente vai vendo como que está sendo a alteração desses valores em resposta às intervenções e aos treinos. Então, quando a gente quer fazer uma análise em relação ao diagnóstico, né, a encontrar esse paciente no mundo da composição corporal, né? Então, eu peguei esses dados, eu cheguei ali no resultado, ele deu tantos por cento, isso tá bom, não tá, né? Será que eu preciso abaixar um pouco o percentual de gordura dele? Será que tá legal? E assim, a gente tem algumas tabelas de referência para isso, tá? Por exemplo, eu trouxe para vocês aí uma tabela que mostra valores de referência de percentual de gordura para atletas de alto nível de diferentes modalidades esportivas, tá? Que é uma tabela de um autor que publicou em 2000. Então, aí a gente tem, por exemplo, atletismo, temos até aqui algumas subcategorias, tá? Arremesso de peso, discos, saltos, enfim. E temos aqui o sexo também, né, discriminado, a idade média e o percentual de gordura que eles colocaram como os valores de referência médios, né, para aquela modalidade específica, dentro daquela faixa etária, dentro daquele sexo. Então, isso pode nortear a gente, né, nesse sentido de entender como que está ali mais ou menos a distribuição de gordura para um público parecido com aquele que a gente está trabalhando, né. Fisiculturistas também, ó, a gente já tem aqui um percentual que é um pouco mais baixo, né, olhem aqui, ó, os corredores, né, fundistas, eles têm um percentual, principalmente aqui sexo masculino, né, bem baixinho, né, 4,7%. Então, é bem legal a gente ter essa orientação, porque vejam como modifica bastante, né, essa disposição de gordura aí dependendo do esporte. Aqui é uma outra tabela que eu também encontrei de um outro autor, tá, que aí já é uma composição corporal estimada de atletas selecionados bem treinados. Peguei aqui tanto do sexo masculino como feminino, e aqui tem o percentual de gordura, o sexo, né, então masculino ou feminino, o esporte, aqui já é um pouco mais restrito as modalidades, mas ó, a gente tem ciclismo, basquete, o nível, isso é interessante também, então aqui, por exemplo, profissional, já são aquelas pessoas que trabalham mesmo com esporte, né, que são atletas de fato. Quando fala que universitário, né, seriam aqueles que eles são referências realmente lá dos Estados Unidos, né, são os atletas que jogam, que eles já levam o esporte a sério, mas eles ainda não trabalham com o esporte, né, eles são estudantes, mas eles levam bastante a sério o esporte, enfim. E também temos essa, tá? Essa daqui é uma tabela que está lá no livro do McCardle, tá? Na edição mais recente. Então, aí a gente consegue ver aqui também, ó, eles têm uma tabela que, esse gráfico, que faz a razão entre a massa magra e a massa de gordura, tá? Então, basicamente, a massa corporal sem gordura, em quilos,
dividido pela massa de gordura também em quilos, e aí eles têm essas razões aqui de guia, mas aqui do lado também tem os valores para homens e para mulheres, aqui eu peguei de mulheres, em relação ao percentual e a peso, que é mais ou menos aproximado do atleta dentro da sua modalidade, qual que é o percentual de gordura médio dentro desse peso e dentro dessa modalidade para sexo masculino e feminino, tá? Então também tem como contar com isso. Aqui seria para homens, né, com várias modalidades. E o bem interessante da gente observar, né, por exemplo, aqui, ó, fisiculturistas, vejam como eles têm uma razão super alta, né? O que isso quer dizer? Que eles têm bem mais massa sem gordura no corpo do que massa gorda, tá? Então, eles estão aqui no topo, que eles têm realmente menos gordura e mais massa muscular. Conforme a gente vai descendo, né, a gente vai tendo um equilíbrio maior. Arremessadores de peso são pessoas que têm uma estrutura maior, mas assim, a gente vê que eles têm um pouco mais de gordura também, né? Mesma coisa aqui do futebol americano, que a gente vê aqueles caras que são mais fortes, mas eles têm mais gordura também, comparado, por exemplo, a maratonista, que tá aqui bem em cima. Maratonista já é bem sequinho, né? Tem bem menos gordura comparada à massa muscular. Aqui também eu coloquei para vocês que é diretamente a média de percentual de gordura para homem e mulher, tá? A gente só não tem aqui para mulher na questão de classificação de peso de luta, né? Só tem para homem aqui nesse gráfico. Mas aqui tem o percentual de gordura em atletas agrupados por categorias, então jogos com bola, jogos que envolvem a potência, então arremesso de peso, lançamento de disco. E aí a gente tem aqui a média, né? Então, por exemplo, para corrida de velocidade, para mulheres aqui a média é menos que 10%. Né, para homens, perdão, para mulheres seria um pouco menos que 15%, vamos por aqui uns 13, 12%, para homens um pouco mais que 5%, uns 7%. Então também tem esses gráficos que também é do livro do McCardle para a gente se guiar, tá bom? E aí eu só deixei para vocês lembrarem que temos também as nossas tabelas de orientação geral para a população geral, que tem em percentis, então aqui é a tabela de Kyle, né, que tem aqui os percentis de massa gorda em percentual para adultos saudáveis, então pessoas em geral. Aqui a gente tem também uma referência já com um diagnóstico nutricional com base no percentual de gordura de Lohmann. Temos também, com base no percentual de gordura dividido para homem e mulher, de Jackson e Pollock e Jackson e colaboradores, tá? Se eu não estou enganada, não é essa daqui, essa referência de Lohmann que no Dietbox sai. Então, a gente entra lá com o resultado da bioimpedância, ou faz a estimativa pelas dobras cutâneas, e ele dá um diagnóstico do paciente com base nessa tabela. Então, ele mostra se está acima da média, média, abaixo da média, tá? Tem também para as mulheres de Jackson e colaboradores, e aqui tem a divisão de faixa etária também. E essa também de Pollock e Wilmore, que também é para homem e mulher e tem a divisão das faixas etárias, tá? Aqui é de massa gorda em quilos, que tem os percentuais, tá? Que tem os percentis, então a gente viu em percentual e tem também algumas referências em relação a quilo, mas é mais percentil, tá? Para homens e mulheres. Massa magra também a gente tem a referência em percentil para massa magra em quilos. E é isso, né? No sentido de avaliação da composição corporal e antropometria, é isso. Temos todas essas referências para a gente se orientar na hora de fazer as comparações. Temos todas essas fórmulas para a gente poder chegar num valor de composição corporal. E aí agora é realmente praticar, né? Seria o ideal a gente ter ali os nossos atletas para a gente poder botar a mão na massa, mas não temos, então a gente conta com estudinhos de caso aqui e ali. Não vou, né, lançar mais nenhum trabalho para vocês, mas eu já aviso aí que pelo menos um estudinho de caso vai ter no questionário, tá bom? Então a apostila eu colocando amanhã para vocês, ou hoje à noite, vocês já baixem aí para ajudar vocês na hora de resolver. Belezinha? Vamos para suplementos? Dúvidas? Vou pegar, Monique. Eu não pego pesado. Não pego pesado. Tá tudo aí para vocês, ó. Tá tudo aí disponível. Deixa eu abrir aqui de suplemento que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se eu consigo mandar no e-mail? Consigo. Eu ponho, eu mando em PDF daí, tá? Eu mando em PDF no Google Class e mando no e-mail da sala também. Belezinha. Vamos falar um pouquinho sobre suplementação, tá? Então, assim, essa é a última aula que eu planejei para vocês, para a gente poder encerrar com chave de ouro. E assim, vocês terem um pouco de base em relação à questão de suplementação, que como eu já falei para vocês, isso não é uma coisa
que é critério, nossa, eu me formei em nutrição, né? Eu acabei de me formar, vou atender um atleta, é minha obrigação saber sobre isso. De forma nenhuma, tá? Vocês são nutricionistas, vocês não são pessoas que têm que trabalhar com suplemento. Mas é importante a gente ter uma base mínima, até para a gente conseguir estudar mais, procurar coisas mais a fundo, e também para a gente depois, né, se deparar com alguma situação ali de dúvida, pelo menos de uma forma geral, a gente consegue fazer uma orientação e consegue, enfim, né, trabalhar ali com aquilo que é um pouco mais embasado pela literatura científica. Só deixa eu perguntar, tranquila a parte que eu acabei de finalizar, pessoal? Vocês não têm nenhuma dúvida? Eu posso dar seguimento com a parte do suplemento? Então, beleza, vamos tocando. Bom, então, pessoal, temos dois grupos, né, de suplementos que a gente pode trabalhar em nutrição esportiva.